O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessavam Galileia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos e dizia-lhes: O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão. Mas 3 dias após sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam estas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: Que discutíeis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: Se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Em seguida pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: Quem acolher em meu nome uma destas crianças, é a mim que estará acolhendo. E quem me acolher, está acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, nesse 25º domingo do tempo comum, o Evangelho nos apresenta Jesus mais uma vez fazendo o anúncio da sua paixão. É o segundo anúncio da paixão. É interessante que, enquanto Jesus ensinava aos seus discípulos sobre a paixão, eles, nas suas conversas privadas, discutiam uma coisa que era completamente diversa desse assunto da paixão. Discutiam no meio do caminho quem era o maior. Ou seja, os apóstolos já estavam acompanhando Jesus há um tempo. Já sabiam que ele era um grande profeta, já sabiam que Jesus realizava milagres. E isso, com toda certeza, inflou no coração deles uma certa vaidade. Era bom estar ao lado de Jesus, porque ele era uma pessoa muito importante. Então, logo, logo, entre eles começou a surgir a ideia de quem seria o maior entre eles, ou seja, quem estaria mais próximo de Jesus e levaria junto com Jesus a fama. Ora, uma vez Jesus está dizendo que o Filho do Homem irá morrer na cruz. E eles, na sua pequenez, discutiam sobre isso. Por isso, nosso Senhor vai e corrige essa mentalidade. Jesus vai dar aos seus apóstolos e, portanto, a todos nós, um verdadeiro ensinamento daquilo que é a autoridade segundo o coração de Deus. Daquilo que é a verdadeira hierarquia. Jesus diz: Se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Nós vemos que Jesus, ele inverte totalmente a lógica humana. A lógica humana, que é guiada pelo pecado, ou seja, a soberba está dentro de nós, a vaidade, o orgulho está dentro de nós, e naturalmente nós desejamos sempre os primeiros lugares. E Jesus inverte essa ordem e diz que aquele que quer ser o primeiro deve ser o último. Aquele que quer estar na frente precisa ser humilde e se colocar atrás. E precisa saber que deve não querer ser servido por todos, mas servir a todos. E é justamente assim que o próprio Jesus age. Nosso Senhor vai dar uma amostra muito grande disso, uma amostra simbólica, inicialmente, lá na Santa Ceia, quando ele, que é o mestre, se dispõe a lavar os pés dos seus discípulos, e mais ainda, quando ele, que é o Rei dos Reis, se submete à morte da cruz, se entregando por todos nós. Jesus, então, estabelece o verdadeiro princípio da autoridade. Jesus não está tirando o princípio da autoridade.
ele mostra que, de fato, existem pessoas que devem estar à frente, pessoas que devem guiar os outros. Mas o espírito que rege essas pessoas deve ser completamente diferente ao espírito mundano. Não deve ser o espírito daquele que deseja dominar tiranicamente, mas daquele que quer dominar pela caridade. Dominar significa ser senhor de algo. Deus estabeleceu as coisas no mundo com uma determinada ordem. E Deus estabeleceu a nós, seres humanos, numa determinada ordem. Por isso, obedecer essa ordem, essa hierarquia, é obedecer aquilo que Deus mesmo criou. Mas o espírito que deve nos animar é um espírito que vem dos princípios de Deus, do princípio da caridade. Se nós olharmos na sociedade, existem pessoas que devem exercer autoridade sobre outras. Isso já começa na família. Os pais, naturalmente, devem exercer autoridade sobre os filhos. Depois, nos círculos sociais maiores, existem aqueles que são os líderes. Os líderes exercem autoridade sobre aqueles que são liderados. No mundo da política, por exemplo, existem aqueles que são os governadores e existem os governados, aqueles que governam e aqueles que submetem esse governo. Na igreja existe uma hierarquia. Existe a hierarquia da igreja, que é uma autoridade, o clero, que é autoridade sobre os leigos. Mas com que espírito deve-se viver essa autoridade? Seja no mundo civil, seja no mundo religioso. A partir do princípio da humildade e da caridade. Quem quiser ser o primeiro, seja o último de todos. Por isso, quanto mais alto é um posto de autoridade que alguém possui, mais essa pessoa precisa ser humilde e mais ela precisa ter um espírito de serviço. Ela não deve querer servir a si mesma, não deve querer os privilégios daquele posto que ela ocupa, mas pelo contrário, deve fazer daquele posto um lugar de responsabilidade, de serviço e de caridade para com todos. Isso nós exercitamos na nossa vida cotidiana. Se nós não nos esforçarmos por sermos humildes, realmente humildes, nós não conseguiremos viver o nosso posto de autoridade. Porque no fundo, nós reconhecemos que existe uma única autoridade, que é a autoridade de Deus. Deus, ele é o Criador de todas as coisas. Deus, ele é o Senhor de todas as coisas. E é esse mesmo Deus que nos ensina que nós devemos nos colocar a serviço. Por isso, para nós exercermos a nossa autoridade, nós precisamos também da obediência. Autoridade e obediência são duas palavras que nessa lógica divina não são contrapostas, mas são perfeitamente complementares. Jesus, ele foi o perfeito obediente a Deus. E porque obedeceu a Deus Pai, até a morte de cruz, Deus o elevou mais alto dos céus. Nosso Senhor, ele reina porque foi obediente a Deus Pai. A Virgem Maria, a Virgem obediente, reina nos céus, como rainha dos céus e da terra, porque foi obediente. Os apóstolos, colunas da igreja, reinam porque foram obedientes, depois de terem sido educados por Jesus. Tinha uma mentalidade humana, como nós vimos aqui, discutiam entre si quem seria o maior entre eles. Mas depois do mistério da cruz, foram aprendendo essa obediência a Deus e se tornaram então verdadeiras autoridades. Nós precisamos aprender a obedecer a Deus em primeiro lugar, para que depois nós possamos saber conduzir as pessoas com verdadeira autoridade. Não busquemos a vanglória, não busquemos a fama, busquemos a responsabilidade do lugar que Deus nos colocou. Como eu dizia, dentro do seio da família é necessário ter uma verdadeira responsabilidade. E não tenhamos medo de exercer essa autoridade, mas exercer essa autoridade só terá eficácia se antes nós tivermos esse espírito. Por exemplo, um pai, ele precisa realmente servir aos filhos com autoridade, mas ele precisa obedecer a Deus, ele precisa ser uma pessoa temente a Deus, porque senão a sua autoridade vai ser totalmente esvaziada. Muitas vezes existem pais tirânicos que querem educar os filhos a ferro e fogo, e o que acontece? Os filhos se rebelam, porque não percebem naquela atitude uma atitude de verdadeira autoridade. Naturalmente, nós somos todos inclinados a nos submeter à autoridade. Embora haja um espírito de rebelião no coração de todos por causa do pecado, mas existe naturalmente também o desejo de submeter
a uma verdadeira autoridade. Por isso, no caso da família, por exemplo, quando as crianças, os filhos, veem nos pais uma verdadeira autoridade autêntica, que é exercida com amor, que é exercida no espírito de serviço, as crianças se submetem. A mesma coisa quando é transposta a outros níveis. Como eu disse, né? Em níveis sociais, quando existe um líder, um governante, ou qualquer pessoa que está à frente, que age com verdadeira autoridade, as pessoas são inclinadas a obedecer, a se submeter. Então isso é uma coisa que Deus dispôs, né? Só que o verdadeiro líder é aquele líder que tem esse espírito de serviço e de obediência. E isso vale de maneira especialíssima na igreja. Nós, sacerdotes, né, fomos conferidos por Deus de uma grande autoridade. A autoridade de agirmos na pessoa do próprio Cristo. Mas mais do que ninguém, um sacerdote precisa se configurar na obediência. Por isso, se um sacerdote, um bispo, seja quem tiver um cargo de autoridade na igreja, exercer no espírito de verdadeiro serviço, de caridade, de obediência a Deus, mas de verdadeira caridade para com os irmãos, com toda certeza, aquelas pessoas, os fiéis, irão se submeter com docilidade, porque eles percebem que aquela autoridade que aquela pessoa exerce não vem dela, mas vem de Deus. Vem de um processo de obediência que elas têm a Deus e que, né, no fato, as pessoas sabem que estão obedecendo, não a um homem, mas estão obedecendo ao próprio Deus. Então, as coisas de Deus são feitas com muita sabedoria. E nós precisamos, né, aprender a nos configurar a isso. Configurar-nos nesse espírito de verdadeira obediência e termos coragem de querer servir. Quem deseja amar realmente ao próximo é capaz de servir. Quem sente essa experiência, né, de ser amado por Deus, quer depois transmitir essa experiência para o outro. E como eu disse, quanto mais alto, né, o posto que alguém ocupa, mais amor essa pessoa deve ter. Porque mais serviço ela deve exercer em favor de muitos. É por isso que já há muitos séculos, um dos títulos que é atribuído ao Sumo Pontífice, o Santo Padre Papa, é servo dos servos de Deus, servo servorum Dei, mostrando que ele que está no topo da autoridade deve ser o servo de todos, e não deve ser servido por todos, mas deve desejar servir a todos, porque ele é, né, o vigário de Cristo na terra. Então isso seja um exemplo, né, para todos os bispos, todos os sacerdotes, mas também todos aqueles que exercem algum caminho de autoridade. Peçamos a Deus que nos dê esse espírito, que faça morrer em nós qualquer espírito de vanglória, o espírito de querer ocupar de maneira vã os primeiros lugares. Porque aqueles que desejam ocupar de maneira vã os primeiros lugares, podem muitas vezes ocupá-los, e às vezes os ocupam. Só que em pouco tempo aquilo vai se mostrar ser uma verdadeira catástrofe. Nós vemos, por exemplo, né, os governos da terra que são ocupados por tiranos. Ou seja, um governador tirano, ele está totalmente na contramão disso que é o ensinamento de Jesus. É por isso que o seu governo, o seu reinado, né, aquelas pessoas que ele governa, vivem numa total confusão. É por isso que os regimes totalitários, nenhum deles se sustenta. Todos os regimes totalitários caíram. E todos os regimes totalitários cairão. Porque estão totalmente na lógica contrária daquilo que Jesus ensina. Querem dominar não pelo espírito de verdadeira autoridade, mas pelo espírito de soberba. E é claro que isso não sobrevive. Sobrevive somente aquilo que é feito segundo a palavra de Deus. Então, peçamos a Deus, né, que nós nos configuremos a isso. Cada um de nós sabe o posto de autoridade que deve ocupar. Cada um de nós sabe, né, qual papel deve assumir. E que esse papel seja assumido com verdadeira responsabilidade e com amor. Peçamos a Nossa Senhora que nos ajude a termos esse olhar, né, de verdadeira responsabilidade para com os nossos, mas um olhar de humildade para com Deus. Nossa Senhora, ela com toda certeza forjará o nosso coração, para que nós aprendamos esse caminho. Para que nós aprendamos, né, pelo exemplo dos apóstolos, que tinham uma mentalidade errada, assim como nós muitas vezes temos uma mentalidade errada, mas que foram educados por Jesus e foram educados por ela mesma, né? A Virgem Maria, ela foi uma grande educadora dos apóstolos, principalmente depois que Jesus subiu aos céus.
Lá no cenáculo, os apóstolos se reuniam em torno de Maria. E Nossa Senhora ensinava com toda certeza qual deve ser o espírito que nós devemos ter para nos relacionarmos com Deus e depois nos relacionarmos com os irmãos. A Virgem Maria é a grande, diretora, vamos dizer assim, do exército de Deus. Nossa Senhora sabe exercer a sua autoridade de mãe, porque ela teve em primeiro lugar essa obediência de filho. Sejamos obedientes a Deus. Não desejemos os postos de primeiro lugar de maneira vã, porque isso será realmente prejudicial para nós e para os demais. E eu gosto sempre de lembrar uma palavra de Santa Teresinha, que é um termo curioso, às vezes até um pouco jocoso, mas é verdade. Santa Teresinha dizia que ela jamais procurava os primeiros lugares, ela gostava muito dos últimos lugares, porque ali ela não precisava se preocupar, porque ninguém queria disputar aquele lugar. Ninguém quer disputar o último lugar, Então, já que ninguém quer disputar o último lugar, então vamos para ele, que a gente vai estar tranquilo. Santa Teresinha falava isso, de uma maneira jocosa, mas é uma coisa muito real. Se nós quisermos realmente, estar nos últimos lugares, ali não haverá disputa e nós vamos agradar mais a Deus. Mas estejamos no último lugar, sabendo que precisamos servir. É claro que uma pessoa que está à frente, ela precisa estar, ali no primeiro lugar para guiar as pessoas. Mas o seu espírito deve ser do último lugar. Ela não deve se sentir maior do que o último. Pelo contrário, deve sentir-se a serva do último. É por isso que ela vai para trás dele. Então, isso é a verdadeira caridade. Isso é o verdadeiro amor. Queremos ir onde está o menor. Porque ali nós vamos realmente acolher o próprio Cristo. É isso que nosso Senhor diz no final do Evangelho de hoje. Jesus, depois de dizer, quem quer ser o primeiro, seja o último, aquele que serve a todos, em seguida, pega uma criança e coloca no meio deles e abraçando diz, quem acolher em meu nome uma dessas crianças, é a mim que está acolhendo. Ou seja, se nós quisermos acolher realmente a nosso Senhor, nós precisamos ir para os últimos lugares, nos colocar nesse último lugar para acolher a Jesus. Esse é o princípio do verdadeiro serviço. Aquele que quer servir, somente os primeiros por conveniência, não está realmente se colocando em atitude de serviço, não está exercendo verdadeiramente a sua autoridade. É somente aquele que tem a disposição de ir até os últimos dos últimos. Então é um grande desafio que Deus nos coloca. É um desafio que interpela a nossa vida inteira, a nossa vida como um todo, todas as nossas atitudes. Mas é essa que é a verdadeira atitude cristã. Nos coloquemos em atitude de serviço. Não tenhamos medo de ir até os pequenos e exercer a autoridade para com eles em espírito de verdadeiro amor de serviço. Se nós fizermos assim, nós estaremos perfeitamente imitando a nosso Senhor. E é isso que alcançará para nós a recompensa eterna. Que Nossa Senhora nos alcance essa graça, de sermos obedientes e servidores dos nossos irmãos e irmãs. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.